Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Está sentindo mover a presença de Deus? Ele está aqui porque Ele quer falar comigo e com você. A palavra de Deus diz que onde há louvores, Ele está no meio. Nós estamos adorando ao Senhor. E Deus se manifesta aqui. E também se manifesta, não só pelo louvor que atrai a presença dEle, mas porque Ele também quer edificar as nossas vidas. E Ele vai edificar pela sua palavra. Então abra comigo no livro de Jeremias, no capítulo 18. Profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos estar lendo dos versículos 1 ao 6. Amém? Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão no coração e diga para Deus que você dá liberdade para que essa palavra seja ministrada na tua vida de acordo com a vontade de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu nos entrega agora a Tua palavra, pela qual Te agradecemos, porque sabemos que ela é viva e eficaz em todos os seus desígnios e propósitos, para estabelecer, Senhor, as Tuas bênçãos, a Tua provisão, o Teu mover, a Tua graça poderosa a nosso favor. E nós Te damos toda a liberdade para que essa palavra, no mover do Teu Espírito Santo que aqui está, que é o autor e o revelador dela, Ele venha nos dar entendimento e compreensão de tudo que Ele mesmo vai ministrar através dela aos nossos corações, para que se cumpra a Tua vontade, os Teus propósitos em nossas vidas. Senhor, nessa mesma liberdade eu me entrego a Ti, para que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo a falar através de mim, e que assim seja. Amém. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos, meus queridos. Meus amados, a palavra de Deus nos fala de um momento na vida de Jeremias, um momento bem peculiar. A nação dele estava passando numa situação difícil, e ele numa situação mais difícil ainda, porque Deus o havia chamado para que ele proclamasse qual era a vontade de Deus para mudar todas as circunstâncias que envolviam aquela nação. E diz que nessa época tinha um sacerdote que cuidava daquela região aonde Jeremias estava fazendo a obra que Deus lhe havia designado. Esse sacerdote se chamava Pazur, e ele era encarregado de punir todas as pessoas que promoviam problemas, todas as pessoas que faziam bagunça, que faziam desordem. E para Pazur, o sacerdote, ele tinha convicção que Jeremias era um desses causador de encrenca. Até porque Pazur não gostava absolutamente nada do que Jeremias revelava da vontade de Deus. Porque tudo que Deus falava era para corrigir a nação, corrigir os sacerdotes e corrigir os líderes, porquanto eles haviam se desviado do caminho correto e tinham se embrenhado pelo caminho da
destruição, da desonra, da desobediência a Deus. Então, todas as vezes que Jeremias ministrava em o nome do Senhor, ele provocava ira em todas as pessoas. E isso mexia no interior de Pazur. E esse sacerdote ficava indignado com as palavras de correção. E diz que nesse dia, Pazur, se aproveitando da oportunidade, passou a mão em Jeremias e colocou ele para dentro do lugar onde eram colocados os desordeiros. E diz que ele amarrou Jeremias no tronco e deixou Jeremias amarrado no tronco por 24 horas. E quando ele soltou Jeremias, Jeremias não estava nada bom com o negócio. Como a gente diz no trivial, ele estava estressadinho. Estava indignado. Estava com o sangue fervendo. Mas diz que em meio a essa circunstância, está escrito ali, quando ele foi solto do tronco, é o versículo 1 que nós lemos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que Deus não deixa de enviar a sua palavra no momento que a gente precisa. Aqui está dizendo, irmãos, que sempre Deus envia a sua palavra, porque Ele não desampara os seus. Ele sempre envia a sua palavra, porque Ele conhece a necessidade que está em nosso coração, em nossa vida, diante das circunstâncias e dos momentos que nós estamos enfrentando. Deus sempre envia a sua palavra. Ele envia a palavra para aquele que está triste. Ele envia a sua palavra para aquele que está em dor. Ele envia a sua palavra para aquele que está angustiado. Ele envia a sua palavra para aquele que está doente. Ele envia a sua palavra para aquele que está enfermo. Ele envia a sua palavra para aquele que está preocupado. Ele envia a sua palavra para aquele que precisa de resposta. Ele envia a sua palavra para quem precisa de uma solução. Ele envia a sua palavra porque Ele quer manifestar a sua graça e o seu amor. Deus nunca retém uma palavra para mim e para você. Pelo contrário, Ele faz questão de enviar. Não importa que circunstância é, não importa que momento é, não importa o que estamos passando, o que nós estamos enfrentando, ainda que a gente esteja em prisões, Deus há de enviar a palavra certa para promover vitória. Essa é a verdade de Deus, irmãos. Jeremias estava ali, passou uma situação difícil, mas a palavra de Deus veio a palavra do Senhor a Jeremias. Mas, irmãos, todas as vezes que Deus envia a sua palavra tem uma direção, a sua palavra tem um propósito, a sua palavra tem um desígnio para ser cumprido na minha e na sua vida. Quando Ele envia a sua palavra, ela vem como direção, mas também como ordenança. Diz ali, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Veio a palavra de Deus, mas com ela veio uma determinação, com ela veio uma direção, e em cima disso, um propósito de Deus para a vida de Jeremias. E ele precisava de uma palavra de Deus nesse momento da sua vida.
tinha enfrentado situações difíceis. E se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que não foi a primeira e também não foi a última. E aí Deus diz aqui para mim e para você: neste mundo nós teremos aflições, mas Jesus diz para mim e para você: eu já venci, para que em mim vós também venhais a vencer. Nós nunca podemos esquecer isso, irmãos. Nunca podemos perder o foco desta verdade que está na palavra de Deus. Quando Deus envia a sua palavra vem trazer vida para cada um de nós. Ela vem para trabalhar uma área da nossa vida que é necessário para nós sermos edificados, fortalecidos, renovados, abençoados em Deus, para vencer, para superar, para passar por aquele obstáculo. Deus não nos desampara, não nos deixa só, não nos abandona, mas Ele traz palavras de vida e vida com abundância. Quando vem a palavra de Deus para mim e para você, ela vem com esse propósito: trazer vida e vida com abundância. Nós é que temos que aprender a ouvir e nos dispormos a fazer o que ela quer que a gente faça. Jeremias estava ali naquela situação, aprisionado. Muita coisa passou na cabeça dele, mas a palavra de Deus veio. A palavra de Deus veio, e no momento que ele foi solto, Deus disse: desce à casa do oleiro. Talvez, irmãos, Jeremias tenha pensado em muitas outras coisas, né? Talvez Jeremias tivesse pensado, bem que Deus, né, podia fazer que nem ele fez com Elias, me dá poder de descer fogo do céu e me mandar na casa de Pazur, e quando eu chegar na casa de Pazur, eu ia dizer só assim: manda fogo e consome. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas ela completa dizendo: mas não pequeis. Deus até nos dá o direito da gente ficar irado com as circunstâncias. Deus até nos dá o direito de ficar irado com a situação que a gente está enfrentando. Deus até nos dá o direito de ficar irado com determinadas pessoas que provocaram certas circunstâncias desagradáveis na nossa vida. Mas Deus jamais permitiu que a gente peque por causa disso. Por isso lá no livro de Provérbios diz assim: a palavra branda acalma o furor. Por isso Provérbios diz: desvia-te do mal. Por isso Provérbios diz, tá, o tolo quando se cala é tido até por sábio. E aí vai muitos outros conselhos, irmãos, porque na hora da ira a gente tem um monte de coisa para falar, a gente tem um monte de ideia mirabolante para fazer. Tem gente que até dorme sonhando em que lugar que ia passar faca, em que lugar que ia espetar para doer mais, como que ele ia fazer para apertar mais. Estou falando coisas do outro mundo, irmão. Talvez Jeremias tenha tido muitas ideias, mas a palavra de Deus foi dada a ele dizendo: Jeremias, desce lá na casa do oleiro. Sabe o que Deus quer dizer aqui para mim e para você? Que quando Ele envia a sua palavra, Ele envia ela com um diagnóstico. Não o diagnóstico que a gente quer na situação, mas o diagnóstico que Ele sabe que é necessário para que a nossa vida seja abençoada. É assim que Ele faz, irmãos. É assim que Ele trabalha. Porque Ele conhece o ontem, conhece o hoje, conhece o amanhã. E como Ele conhece o amanhã, Ele sabe o que é o melhor para a nossa vida. Nós não temos ideia do amanhã.
A gente, pela nossa criatividade, pela nossa estrutura de pensamento, a gente até estabelece projetos para amanhã. Mas a palavra de Deus diz que o homem no seu coração faz os planos, mas é Deus que firma os passos. Sabe o que isso quer dizer? Eu posso planejar o que eu quiser, mas se eu ando no centro da vontade de Deus, Ele é que vai me conduzir da maneira correta. Por isso, irmãos, que é necessário a gente entregar a nossa vontade para Deus. Ô pastor, mas eu tenho que entregar? Sim, irmãos, porque é a única coisa que não é dele. Você sabia disso? Que a gente tem aquele negócio de dizer assim, não, Deus é dono de tudo. Ele é dono de tudo? Com certeza, Ele é dono de tudo. Mas tem uma coisa que Ele não é dono. Como, pastor, você é dono de tudo? Sim, de tudo, menos da minha vontade. Pastor, onde está escrito isso? Está escrito que Deus deu para mim e para você livre-arbítrio. Se Ele fosse dono da minha vontade, da sua vontade, eu não tinha livre-arbítrio. Eu ia ser marionete, Deus ia me colocar com aquele pauzinho, com os fiozinhos. Namor vai para lá, namor vem para cá. Porque eu não ia ter vontade. Mas pastor, se eu entregar para Deus a minha vontade, então eu vou ter que fazer tudo que Ele quer. Ô irmão, pega a revelação aí. Só que tem uma coisa. Os caminhos de Deus são caminhos de vida e não de morte. E são caminhos de vida para nos dar o fim que nós desejamos. E quem é que não planeja o melhor? Mas não adianta a gente querer ir pelo nosso caminho. Deus é que sabe qual é o caminho. Jeremias, desce para a casa do oleiro. Deus envia a palavra e dá a direção. Vai para a casa do oleiro. Vai para a casa do oleiro. Ô pastor, mas é difícil isso, pastor. O senhor nem sabe o que eu estou precisando, o que eu estou passando. Aí Deus me diz que é para mim ir para outro lugar. Irmãos, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu lembrei aqui de uma coisa que Deus fez um dia comigo. Irmãos, pensa numa pessoa desempregada há quase 3 anos, passando a pior das crises financeiras, sem expectativa nenhuma de mudança de vida, correndo atrás de trabalho o tempo todo, cheio de diploma que não adiantava para nada, cheio de título que não adiantava para nada, falido, pé rapado e desmoralizado na sociedade. E eu, na minha cabeça, eu tinha a seguinte situação: para mim mudar de vida eu preciso de emprego. Não é o que todo mundo pensa? Não é, irmãos? Então tá, concorda comigo, senão eu vou achar que eu sou anormal. Eu precisava de emprego, porque com o emprego eu ia ter dinheiro, com o dinheiro eu ia poder suprir as necessidades básicas, nem que fosse da minha esposa, das minhas filhas. E isso não saía da minha cabeça. E aí eu corria de atrás para lá e corria de atrás para cá, e tentava um bico aqui, outro bico lá, e fazia isso, fazia aquilo. Teve um dia que me contrataram para mim lixar umas quantas peças que foram passadas, massa corrida. Irmãos, vocês não têm noção. Não tem noção que tribulação que foi aquilo. Eu acho que eu gastei mais dinheiro com sabão e pó para tirar aquele pó do meu corpo do que para aproveitar o dinheiro. E aí um dia eu estou na casa de Deus e eu estou orando, e o propósito do meu coração era ter um emprego. E aí eu fazia campanha, e eu ia lá e orava, e apresentava propósito diante de Deus. E eu queria um emprego, eu queria um emprego, eu queria um emprego. E aí, irmãos, eu acho que um dia Deus olhou e disse assim: ai, que gurizinho insistente, hoje eu vou terminar com ele.
Porque eu só ia lá para pedir emprego. Aí sabe o que Deus falou comigo, irmãos? Estou eu lá de joelho naquela maior oração e dele chorar. Porque eu preciso de emprego, porque a minha vida está do avesso, porque está tudo uma desgraça, porque a minha família é isso, porque a minha esposa é aquilo, porque minhas filhas estão passando fome, e papapá, e lamúria, e lamentação, e aquele negócio todo. E aí Deus, quando eu terminei de fazer toda a choradeira, que eu fiquei quieto, porque Deus só fala quando a gente fica em silêncio, né, irmãos? Sabe disso, né? Então não adianta com Deus fazer metralhadora. Quando eu parei de falar, aí ele disse: Namor, tu quer tanto um emprego para ti, mas quando é que tu vai trabalhar para mim? Essa foi a resposta de Deus. Essa foi a resposta de Deus para mim. Aí eu parei, fiquei pensando, eu disse: mas como que eu vou trabalhar para ti? E aí Deus disse: não, amor, eu te escolhi. E quando é que tu vai aceitar o que eu designei para a tua vida? Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu aprendi uma coisa com Deus, que Deus era igualzinho a mim, numa determinada área. Com Ele é sim senhor, não senhor, e quer ir embora. Com Ele funciona assim. Aí eu disse: está bem, Senhor, só que tem uma coisa. O Senhor sabe que eu não vou pedir nada para ninguém, não vou me enfiar em lugar nenhum, e se o Senhor quer que eu trabalhe para Ti, o Senhor é que tem que me colocar no lugar onde eu vou dar os frutos que o Senhor quer que eu dê. E saí dali, irmãos, e fiquei pensando, né? Eu pedindo um emprego, o que eu vou trabalhar? Para Ele? Como é que eu vou trabalhar para Ele? E eu ficava com essas coisas na minha cabeça. Um dia eu estou entrando no corredor da igreja, vem vindo o diretor do corpo diaconal. Aqui na igreja é o diretor dos obreiros. E aí eu estou indo no corredor, ele vem vindo na minha direção, e ele me dá um olhar fulminante, aquele olhar 43, que entra lá dentro. E ele me diz assim: Namor, vamos colocar a mão no arado. Quando ele me diz aquilo, deu um calorão aqui dentro, subiu um arrepio, pegou lá na nuca, me deu um negócio. E aí eu tive certeza de uma coisa, era Deus dizendo: Namor, agora vai. Sabe o que aconteceu, irmãos? Fui trabalhar de cooperador, porque ninguém começa por cima, né? Fui trabalhar de cooperador. Tá, e aí, pastor, quanto é que o senhor estava ganhando? Nada, ainda tinha que trazer o dízimo para a igreja. Ô pastor, mas o senhor não ganhava nada, que dízimo que o senhor trazia? Meu trabalho, a minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Comecei a trabalhar. Aí me botaram a trabalhar nos cultos de tarde. Como eu não trabalhava, então eu podia fazer o culto da tarde, que pouquíssimas pessoas podiam fazer, porque só os aposentados que trabalhavam no culto da tarde na igreja. Aí eu chegava lá, o culto era lotado de aposentados, as vozinhas, os vozinhos. Meu Deus, irmãos, coisa mais linda, eu cuidar daquelas vovó, daqueles vovô, tinha paixão por eles. Estava eu lá todas as tardes, e tinha umas vozinhas que chegavam para mim e diziam: meu filho, você não trabalha não? Irmã, só para Jesus, irmã. Mas e aí, pastor? Irmãos, eu não sei como é que Deus consegue fazer essas coisas, mas Ele faz. Começou a vir provisão. Começou a acontecer umas coisas malucas. Começou a vir dinheiro. Fiquei trabalhando 9 meses na igreja. Enquanto eu trabalhava na igreja, Deus provia. Pastor, da onde? Tinha gente que chegava e dava oferta. Tinha gente que abençoava com isso, gente que abençoava com aquilo. E começou a não faltar nada.
Por isso a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é para onde eu quero ir, é para onde Deus diz que é para ir. Ele me enviou a palavra e me deu a direção. Eu podia dizer não, mas eu disse sim. E quando eu disse sim, Ele começou a mudar as coisas. Em 9 meses, irmão, eu tinha tido várias oportunidades e Deus me colocou dentro da Justiça Federal. Primeiro para mim, depois eu acrescento. A princípio parece loucura, mas como? Como? Vai trabalhar na igreja sem receber nada. Se está precisando de emprego, mas quando Deus dá a direção, irmão, siga, porque Ele faz loucuras para te abençoar. Ele faz, Ele é Deus que faz, e Ele não deixa nós sermos envergonhados. E a palavra de Deus diz que aquele que serve ao Senhor, aquele que obedece ao Senhor, jamais faltará pão na sua mesa. Porque Ele é Deus de provisão. E se Ele quiser abrir a janela do céu, irmão, para te abençoar, Ele abre e manda com transbordância. Porque Ele é provedor. E Ele é provedor. E querendo Ele agir, quem o há de impedir? Essa é a verdade, irmãos. Mas a gente tem que receber a palavra e obedecer a palavra. Jeremias desceu. E agora olha para mim aqui. Por que vocês acham que Deus mandou ele descer? Porque na palavra de Deus, nada está escrito em vão. Pensa num homenzinho brabo. Pensa num homenzinho cheio de si. Pensa num homenzinho esbravejando. Aquele tipo assim, estou aqui fazendo a tua obra, tu pega e me manda dizer as coisas, os outros ficam tudo brabo comigo, e quem paga sou eu. Tu abençoa todo mundo e eu estou aqui, atado no tronco. Os outros aí, estão tudo quietinho, estão tudo na bênção. Eu abri minha boca, aí o sal que eu estou levando. Será, irmãos, que de vez em quando a gente também não está assim com Deus? Fazendo que nem Jeremias? Eu vou na igreja, eu dou meu dízimo e estou sempre com problema. Eu vou lá na igreja, eu oro, eu busco e não muda nada. Eu vou lá na igreja e eu clamo, e eu peço oração para os pastores, eu peço oração para os obreiros, eu peço oração para os presbíteros, e não muda nada na minha vida. Que Deus é esse? Sabe o que Deus diz? Desce. Desce. De vez em quando Deus tem que lembrar que a gente tem que descer do salto, irmãos. De vez em quando Deus tem que nos lembrar que a gente tem que parar de achar que nós somos a bolachinha mais gostosa do pacote, aquela que a gente deixa para comer no final, porque é a mais gostosa. Deus de vez em quando manda a gente descer, para a gente perceber que a gente precisa rever os nossos conceitos. Muitas vezes, irmãos, Deus diz desce, porque a gente está cheio de nós mesmos, das nossas próprias opiniões, aí a gente está criticando tudo. Irmãos, quando a gente está criticando demais, a gente tem que parar para pensar. Tudo a gente critica. Tudo está errado, porque o fulano não merece, porque o ciclano não sei nem como que Deus abençoa, porque aquele fulano lá, mas eu nem sei como é que ele consegue entrar na casa de Deus. De vez em quando a gente gosta de mirar só os outros. Como assim, pastor? Mirar só os outros? Só os outros é que tem defeito. É só a família dos outros que é errada. É só o filho dos outros que é mal educado.
Mas você já perguntou a opinião dos outros a respeito da sua família? Você já perguntou a opinião dos outros a respeito de seus filhos? Deus de vez em quando tem que dizer, desce. Ô pastor, o senhor está pegando... Ô irmãos, de vez em quando eu pergunto as coisas. Às vezes eu até pergunto para os guri aqui que me ajudam. Eu disse aí, porque ele que é dos jovens, de vez em quando eu dou uma pescada nele, Eric, como é que anda as minhas filhas? E de vez em quando o relatório é complicado. Mas irmãos, é melhor saber a verdade do que viver iludido e depois um dia ter que chorar por descobrir na hora que não dá para fazer mais nada. Então eu não estou falando aqui coisa que eu não vivo. Tenho 2 filhas e irmãos, bota ter que matar urubu todo dia. Que volta e meia tem uns voando em cima da carniça. Quem tem teto de vidro tem que cuidar, né, irmãos? Qualquer pedrada quebra. Não adianta querer inventar coisa, irmãos. A gente tem que ser realista. E a gente tem que estar orando, intercedendo, cobrindo e sabendo das coisas. E sabendo das coisas. Não é porque a gente tem um título diferente de alguém que a nossa vida é diferente. Não. A gente tem as mesmas experiências. A questão é que a gente aprendeu mais rápido o caminho da vitória. A gente consegue pegar os atalhos mais ligeiros. Mas todo mundo tem os seus problemas. E de vez em quando também Deus me puxa a orelha, namoro. Desce. Porque a gente tem, às vezes a gente acha que a gente está muito alto. E aí Deus tem que mandar a gente descer. Volta e meia Deus tem que dar um tratamento na gente, irmãos. Porque a gente não pode esquecer quem a gente é e nem esquecer quem Ele é. Esse é o nosso Deus. Mas Ele não faz isso, irmãos, para nos acusar, para nos apontar o dedo. Não, Ele faz isso para a gente melhorar. Para a gente crescer. Para a gente ter as vitórias. Para a gente conquistar. Para a gente ser abençoado. Para a gente ter uma família saudável. Relacionamentos saudáveis. Vida saudável. É assim que funciona. Tem pessoas que muitas vezes gostam de comer. Estava me lembrando do retiro, teve um rapaz que me chamou, pastor, o que é isso aqui, pastor? Que está escrito aqui. Aí eu fui ler. Eu disse, irmão, isso daí é simples. Glutonaria é quem come demais. E eu disse, se lhe chamou a atenção, algum motivo tem. Não é, irmãos? A pessoa vai lá, come. Aí um dia vai fazer um check-up. O médico vai passar a listinha. Meu filho não pode isso, não pode aquilo, não faz mais isso, não come mais isso, não come mais aquilo, e aquilo outro. Aí a pessoa chega em casa e diz, que tribulação. Mas é Deus mandando você descer para te colocar no plumo. De vez em quando, irmãos, Deus tem que dar umas travadas na gente para a gente voltar para o caminho certo. Para a gente voltar a fazer a coisa da maneira correta. Ele disse, Jeremias, pode parar de ficar nervosinho, iradinho aí, brabinho, incomodado. Pode parar de murmurar e vai descer, Jeremias, para te lembrar quem tu é. Muitas vezes Deus tem que fazer assim, irmãos. E aí existem muitas circunstâncias que vêm na nossa vida. E aí o pessoal já pega ali e já começa, vida, azar, desgraça. Não, irmãos. Sabe o que Deus quer? Opa, se está acontecendo tudo isso, eu preciso melhorar em alguma área. Esse é o papel do cristão. Esse é o papel de quem tem fé. Esse é o papel de quem crê em Deus. Esse é o papel de quem sabe quem é Deus.
porque essas coisas não têm poder de nos destruir, porque se nós temos Cristo em nós, a palavra de Deus diz que aquele que tem Cristo não perece. Então, se a gente não perece por estar em Cristo, a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir sim eterno peso de glória, porque Deus está conosco, Deus passa conosco, Deus está presente, Ele cuida de nós, Ele nos guarda, Ele nos protege e Ele promove vitória na nossa vida. Aleluia! Ele permite as coisas, irmãos, para cuidar de nós. Ele permite as coisas para que a gente possa voltar sempre para o caminho certo. Onde é o caminho da vitória, onde é o caminho da conquista, onde é o caminho da bênção. Ele disse: ô Jeremias, desce que eu vou ajustar os negócios contigo. Desce. E para onde Deus mandou ele ir, irmãos? Mandou ele ir para a olaria. Por que para a olaria? Deus podia ter mandado ele para tanto lugar, né? Deus podia mandar ele para a igreja, um lugar bem bonito. É que nem Naamã, né? Naamã, Deus disse para ele: vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Aí Naamã disse: mas para aí, lá na minha cidade tem rio muito mais bonito, muito mais limpo, muito melhor do que esse. Por que eu tenho que descer na sujeira e não lá nos meus rios? Porque foi ali que Deus mandou para acontecer a vitória, não foi lá. A gente sempre tem uma visão que Deus vai me mandar assim, Deus vai fazer assado. A gente sempre quer determinar como Deus tem que agir. Só que, irmãos, Ele age como Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele disse: Jeremias, vai lá para a olaria. Tanto lugar bom para ir. Alguém aqui já foi numa olaria? Tem um monte aqui na região ali de Canelinha, né? Você passa ali, tem um cheiro maravilhoso aquele barro. Você já sentiu o cheiro daquele barro preto? Lembra até alguma coisa antes da gente dar descarga. Tão bom que é o cheiro. Que lugar bom para Deus mandar ele ir. Mas sabe por que Deus mandou ele para a olaria? Porque no versículo diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rochas. Diga para o irmão que está aí do lado: ele estava entregue à sua obra. Sabe o que isso significa, irmãos? Que ele estava ali pegando aquele barro sujo, fedido, mas ele estava envolvido com um processo que era a atividade dele. Para ele pouco importava o barro naquele momento, porque ele sabia que no final da sua obra, aquele vaso seria conforme a forma que ele desse, e seria algo aproveitável, algo bom, algo produtivo, algo que ele podia vender e ter lucro. Por quê? Porque o oleiro visualiza o fim, não o início. E diz que ele estava entregue à sua obra. Ele estava ali fazendo, independente do que era o barro, do cheiro que tinha o barro. Ele estava trabalhando, ele estava ali motivado, ele estava ali fazendo a sua parte. Ele estava ali, independente de qualquer circunstância, fazendo o que ele deveria fazer. E diz que ele ainda, quando estava terminando, a argila resistiu à mão dele e estragou tudo. E aí ele pegou, amassou tudo e começou tudo de novo. Sabe o que Deus quer dizer aqui para mim e para você? Que Deus não promove milagre na vida de pessoa acomodada. Deus não realiza milagre na vida de pessoa acomodada.
E aí entra duas coisas que Deus falou para Jeremias. Primeiro, Deus diz assim: levanta-te e desce. E depois ele diz: vê o oleiro trabalhando. Duas coisas: levantar e ver o obreiro entregue a sua obra. Pessoa motivada, pessoa que está produzindo, pessoa que está buscando, pessoa que mesmo diante das dificuldades, da adversidade, está fazendo a sua parte, está produzindo mesmo em meio a todas as situações difíceis. Ele não para, não esmorece, segue adiante, persevera, crê que no final tudo vai dar certo. O oleiro não estava preocupado com o barro naquele momento que ele se despedaçou todo. Não, ele amassou tudo de novo, começou tudo de novo. Tem pessoa que só por causa de uma barreirinha, por causa de uma dificuldade, por causa do momento difícil, por causa de uma circunstância financeira que se levantou, que aconteceu, por causa de um tropeção, por causa de uma queda, por causa disso, por causa daquilo, o filho aconteceu não sei o que, a filha ficou doente, a esposa está com não sei o que, já desiste, já entrega os pontos, já começa: eu sabia que isso é farofada, que esse Jesus não tem nada, que aí agora entrei na igreja, o negócio só descambou. Deus vai fazer milagre? Vai fazer milagre em alguém assim? Agora todo mundo pegou a seguinte mania, e eu digo que é mania, porque misericórdia, eu até não vou entrar na área dos médicos, porque os médicos estão fazendo só o papel deles. Não sei se eles têm convênio com algum laboratório para ficar dando o mesmo remédio para todo mundo, né? Mas não vou entrar no mérito. Mas todo mundo que chega lá, gente com 40 anos na cara, 30, outro dia foram lá pedir aposentadoria, 27 anos de idade, porque está com depressão. Gente, vão criar vergonha na cara. E o interessante é que a depressão é assim: porque a minha vida não vai para frente, não dá certo, dá tudo errado, eu estou me sentindo mal, não tenho mais vontade de viver, eu só quero ficar no escuro, não quero sair para fora, não quero ver o sol. E aí vai mais um monte de bobagem, e o médico: está aqui, tá? Não, pode deixar, aqui, compre o remedinho aqui e fica em casa. Não, eu vou dar um atestadinho 15 dias para começar, se tu não melhorar, tu volta aqui, eu dou mais uns 15, se não melhorar eu vou dar uns 30, se não melhorar eu dou uns 60, se não melhorar eu dou 6 meses, se não melhorar eu te encosto. Que isso, gente? Então qualquer barreirinha, qualquer problema, qualquer dificuldade virou deprê. Eu estou deprê. Principalmente os jovens. Qualquer coisinha mais difícil já quer entregar os pontos. Qualquer coisinha quer entregar os pontos. Quer parar, quer desistir. É muito difícil. Sabe, irmãos, que eu quase todo ano faço curso de gestão empresarial e também na área de RH e relações e coisa e tal. E a gente trabalha muito com as questões das gerações. E a gente está muito preocupado com a geração Y e Z. Mas a preocupação maior é a geração Z. Porque a geração Z não quer nem saber de autoridade. Eles não dão bola para a autoridade. A geração Z faz só o que quer e do jeito que quer. E se você contraria eles, eles já dizem que não querem mais fazer, que vão embora. A geração Z está sempre com o dedo assim. Chega no trabalho, a primeira coisa que faz é ligar o computador e abrir o Facebook. Tem uns cara de pau que abre não sei o que lá de chat e não sei mais o que e coisa e tal. Em vez de trabalhar, estão lá e fala com isso e dão risadinha, botam lá que aí a gente fica controlando, né, pela internet todos os acessos. Aí fica lá aquelas baboseiras todas e não trabalha, não produz. Aí quando você vai lá e dá uma dura bem merecida, porque ninguém vai pagar alguém que não está produzindo nada. Não é verdade, irmãos?
Aí fica magoadinho, leva 3 dias para aparecer lá na empresa, e aí aparece com um atestado que está em deprê. Aí tem muito crente que quer fazer a mesma coisa com Deus. Não leva nada a sério na obra de Deus. Quando a coisa aperta, aí fica em deprê com Deus. Só que com Deus não dá para entregar atestado, não. Para pensar, irmãos. Sabe o que Deus vai fazer? É muito simples. Tu quer um atestado? Então tá bom. Vou parar de te abençoar. Aí Deus é ruim? Para pensar, irmãos. Deus disse: Jeremias, tu tá muito deprê, Jeremias. Está muito tristinho, que não deu certo, que não funcionou, que ninguém te ouve, que ninguém quer saber a tua opinião que eu tenho te dado. Tu está muito deprê. Olha a obra do oleiro. Eu só abençoo quem produz. Só abençoo quem se esforça. Só abençoo quem, mesmo diante das dificuldades, o barro rachou todo, esculhambou todo, começa de novo. Começa de novo. Irmãos, como é que alguém que não tem motivação vai conseguir alguma coisa de Deus? Porque quem não tem motivação não ora, não busca. O interessante é que quando a pessoa está deprê com Deus, eu vou dar aqui o perfil do crente com deprê. Pega essa aí. Crente com deprê é assim: eu não vou na igreja hoje, porque eu estou mal. Estou falando coisa do outro mundo? Eu acho interessante o seguinte, irmãos. Quando a pessoa está com um problema no corpo, que ela está sentindo dor, que o negócio está feio, ela corre para o hospital. O crente, quando está com um problema espiritual, fica em casa e ainda fica assistindo a novela. Se quando está doente no corpo corre para o hospital, quando está doente na alma é para correr para onde? Mas aí não, está em deprê com Deus. Eu não vou na igreja, porque eu vou lá, todo mundo dá testemunho, eu não tenho nenhum para contar. Vai ver como é que é a vida espiritual. Deus disse: sede forte, firmes e perseverantes. O vaso de barro estragou, começa de novo. Estragou de novo, vai de novo. Enquanto não der certo, não para, não desiste. Outro dia veio um irmão conversar comigo, me passou um problema, e ele disse: pastor, eu queria que o senhor orasse. Eu disse: não, irmão, nós vamos orar agora. Aí eu já orei, abençoei, coisa e tal. E ele disse: amém. Eu disse: não, irmão, me dá aqui o nome da pessoa, porque eu vou continuar orando. Enquanto a situação não mudar, não vou parar de orar. Não é verdade, irmãos? Se ainda não mudou, se ainda não aconteceu, eu vou parar de orar. Por quê? Porque Deus é assim: se Ele quer fazer, Ele faz na hora. Mas se Ele não fez na hora, continua. Não fez no outro dia, continua. Irmãos, olha para mim aqui. Sabe quantos anos eu orei pelo meu pai e pela minha mãe para se converterem? Pega essa: 16 anos. Mas se converteram. Se converteram. Um dia veio a resposta. Não veio no meu tempo, mas no tempo de Deus veio. Com 83 anos de idade, eu mesmo fiz a oração dele com ele para ele receber Jesus. Eu mesmo. Eu e ele. Meu filho, eu quero ter o que tu tem. Deus responde. Não é no nosso tempo, é no tempo dele, porque ele sabe quando está perfeito. Quando está perfeito. E se eu tivesse parado de orar? Se eu tivesse desistido?
Teve um dia que eu fiz uma oração doída para Deus. Eu disse assim: Senhor, foi bem no ano que aconteceu. Eu disse: Senhor, meu pai está fazendo 83 anos. Eu não sei quanto mais resta para ele, mas eu estou ficando com meu coração apertado. E a tua palavra diz: crê somente tu e serás salvo tu e tua casa. Naquele ano foi o ano da vitória. Hoje ele está fazendo, agora em junho, 89 anos. Mas no tempo de Deus, a minha oração teve resposta. E irmãos, teve muitas vezes que o vaso estragou, e eu tive que começar tudo de novo. Foram 16 anos, estraga, faz de novo, mas um dia deu certo. Um dia ficou pronto. Está com problema? Corre para a igreja. Está em crise? Corre para a igreja. Está se sentindo mal? Corre para a igreja. É aqui, irmãos, que a obra é feita. É aqui que Deus movimenta. É aqui que Deus nos fortalece. É aqui que Deus nos abençoa. É aqui que Deus fala e ministra no nosso coração. É aqui que a palavra de Deus produz os seus frutos de justiça. É aqui que a nossa alma é alimentada. É aqui que o nosso espírito é vivificado. É aqui que a palavra de Deus traz frutos de bênção e de vitória para a nossa vida. Porque Deus nos entrega. E quando Ele nos entrega, ela vem com uma direção. E quando eu obedeço à direção de Deus, Ele me mostra o que eu tenho que fazer. E se eu tiver que descer, eu desço. Se eu tiver que voltar a me motivar, a me incentivar e perseverar na obra que Ele tem me designado, eu faço, porque no final a vitória é certa. Essa é a verdade de Deus. Esforça-te e eu te ajudarei. Não temas, eu sou contigo. As pessoas querem desistir. Não, irmãos, aí é que a gente não tem que desistir. É aí que a gente tem que seguir e perseverar, porque Deus faz milagres na vida daqueles que perseveram. Amém? Se coloca de pé. Feche teus olhos agora e medita em cima disso que Deus trabalhou. Eu tive o privilégio de meditar primeiro. Eu descobri um monte de coisinha que eu precisava descer. Descobri um monte de coisinha que eu tinha que reavivar dentro de mim. Voltar àquela mesma motivação, aquele mesmo primeiro amor. Ou vocês pensam que Deus também não trabalha comigo? E eu glorifico a Deus porque Ele faz isso. Eu glorifico a Ele porque Ele faz isso, porque Ele me dá o privilégio de mudar, de melhorar, de crescer e de conquistar, de receber, de ver concretizada a bênção, a vitória, de ter o sonho materializado, de alcançar as promessas materializadas. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se lhe abre. Aquele que pede, recebe. E Deus diz que sem fé é impossível agradar a Ele, mas aquele que tem fé e crê que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele concede sim presentes poderosos, maravilhosos. Ele faz, Ele opera, Ele manifesta milagres, Ele faz o impossível se tornar possível, porque Ele sim é um Deus de transbordância. Ele sim nos concede infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos. E se nós nos esforçamos, Ele manifesta a sua ajuda para nos abençoar. Vale a pena perseverar, vale a pena continuar confiando,
Vale a pena seguir em frente com esse Jesus. Vale a pena crer. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Ainda que muitas vezes a gente enfrente situações difíceis, apertadas, Deus diz que no fim nós cantaremos a canção de vitória. Feche teus olhos e coloca agora diante de Deus o que é necessário, diante da palavra que Ele te entregou, que Ele ministrou no teu coração e te revelou aonde, que área, em que situação da sua vida você tem que melhorar, você tem que crescer. Enquanto adoramos a Deus, se você quer se dar na mão de Deus como um barro para ser trabalhado por Ele, para que Ele faça a boa obra em ti, sai do teu lugar e vem aqui diante do altar de Deus, e nós vamos aqui estar ministrando a teu favor. O Pai reconhece a voz